Hoje era um desafio complicadíssimo, a gente também tem os gols daqui a pouco. São 9 rodadas do Brasileirão, 9 treinadores demitidos. Chegamos na 10ª. Teremos o 10º treinador demitido nesta noite? No Bola Rolando, o Kaká propõe o BBB dos técnicos, né? Que seria um acompanhamento ali das demissões rodada a rodada do Campeonato Brasileiro. Sai um, entra outro. Mais ou menos a média fica ali em 24, 25 trocas por Campeonato Brasileiro. Mas eu defendo a tese de que neste ano teremos mais trocas do que o normal. Pela temporada ter começado mais cedo, em janeiro já tínhamos jogos pelos campeonatos estaduais e no final do mês o Campeonato Brasileiro começou a ser disputado. Então você não teve aquele período inicial em que os times da Série A do Campeonato Brasileiro, geralmente nos campeonatos regionais, se destacam, ganham um certo fôlego, uma gordura e a partir do momento em que começa o Campeonato Brasileiro ou a disputa das finais dos estaduais, ali os técnicos começavam a ser demitidos. Agora o brasileiro começou muito próximo ao início do estadual, então você já teve trocas mais cedo. Eu defendo a tese de que neste ano teremos ou poderemos ter um recorde de demissões de treinadores na Série A do Campeonato Brasileiro. Prato cheio para o Bola Rolando. Prato não cheio para o torcedor do Corinthians. Conheceu o 9º jogo sem vitória, Léo. Tinha muita expectativa, né, em torno desse jogo na Neoquímica Arena nessa noite contra o Internacional, que já é um rival cheio de histórias, polêmicas, etc. Mas hoje o Corinthians acabou levando o gol. Inclusive teve um gol anulado do Inter no finalzinho do segundo tempo, podia ser o 2-0. E acaba amargando mais uma derrota justamente em sua casa e a pressão no Dorival aumenta. Parabéns ao nosso editor que conseguiu fazer melhores momentos de Corinthians e Inter, porque o jogo, de uma maneira geral, foi péssimo. Acho que reflete muito bem o momento das duas equipes no Campeonato Brasileiro. O Inter, mesmo assim, tem conseguido somar pontos nas últimas rodadas, algo que o Corinthians não tem conseguido fazer. E logo vou abordar o assunto principal. Dorival Júnior. Geralmente, quando a gente trata sobre o trabalho de um treinador, a gente observa 2 pontos: o resultado e o desempenho. Eu sempre utilizo o desempenho como critério de análise. Eu acho que o resultado, pura e simplesmente, muitas vezes não mostra o que foi a atuação de uma equipe. Agora, para defender o trabalho de Dorival Júnior, não há ao que você se apegar no momento. Os resultados não estão aparecendo e o desempenho é tão péssimo quanto. Então, sinceramente, eu não consigo ver uma perspectiva positiva para o time do Corinthians. Entra rodada, sai rodada, um jogo a mais, um jogo a menos, mas o desempenho é mais ou menos esse daí. E é muito pobre. A única arma que o Corinthians tem à disposição neste momento é a bola parada, que sinceramente já é algo tanto quanto previsível. Geralmente... Parou de funcionar. O Gustavo Henrique até teve uma chance, não me lembro se é nesse lance aí, ó. Bola ajeitada pelo André Ramalho e o Gustavo Henrique finaliza de canhota, não é a perna boa, ele chuta para fora. Talvez se tivesse finalizado de direita, poderia ter feito o gol, ou fosse, o Gustavo Henrique é um zagueiro, fosse ele um atacante, poderia ter feito o gol do Corinthians. Mas, sinceramente, é um repertório muito pobre ofensivo para um time desse tamanho. A gente pode analisar o trabalho do Dorival Júnior lá pelo início, em que ele conseguiu, para mim, com méritos, blindar o elenco. O Corinthians vivia um momento de ebulição política, saída do Augusto Melo, o Stabile assume o poder, aquele período de instabilidade, e mesmo assim o Dorival conseguiu blindar o elenco e chegar ao título da Copa do Brasil com méritos. Acho que ele teve participação na parte tática da semifinal para frente. E conseguiu derrubar ainda o Palmeiras, que tinha um elenco melhor, um time melhor do que o Corinthians naquela Copa do Brasil. Venceu o Cruzeiro na semifinal com uma alteração de sistema, passou a jogar num 4-4-2, 2 linhas de 4, só com o Memphis e o Yuri mais à frente. Soube se adaptar no jogo em Itaquera, fez alterações, voltou no segundo tempo do jogo contra o Cruzeiro, foi com o losango de meio campo, não com mais 2 linhas de 4. Contra o Vasco também a jogada do gol foi trabalhada, a inversão do Ranielli para o Mateuzinho, depois o passe para o Yuri Alberto. Então, o Dorival teve muito mérito no título da Copa do Brasil. O Corinthians não tem um elenco farto e já já a gente vai falar sobre o elenco, mas é melhor do que o do ano passado. E é melhor do que o Inter, hoje adversário. Com certeza. Tem um time com mais opções. Não é um elenco que condiz com quanto ele custa mensalmente aos cofres do Corinthians. Mas
o Dorival tem opções melhores. No ano passado ele não fez uma grande partida hoje, mas ele não tinha um volante como o Matheus Pereira, que é uma opção de composição de elenco. Lingard e Zaccaria Labiad não são jogadores dos sonhos, mas quem eram os atletas do ano passado? O Corinthians segue sem substitutos para Yuri Alberto e Memphis, mas acho que você pode construir o time de outra forma. O Dorival, o mérito dele, descobriu o André, deu espaço para o garoto, o Bidon também ganhou minutos, o Garro vem muito mal. Muito mal. Acho que o último jogo bom dele foi contra o Atlético Paranaense, coincidentemente a última vitória do Corinthians. Mas é um elenco um pouco melhor do que o ano passado e o desempenho é pior. Então, sinceramente, a única explicação é que o Dorival não está conseguindo manejar esse conjunto do Corinthians. E hoje, com um time quase ideal ou menos invenções do que das últimas escalações do Corinthians. Na volta da data FIFA, por exemplo, o Charles no meio-campo. E aí hoje ele apaga tudo que ele fez na última partida, claro, também tem a derrota e mexe de novo. Então me parece também que ele está perdido nesse comando. Cada hora ele coloca cada hora ele tenta mudar o jeito de jogar, acaba caindo no mesmo quarteto de meio-campo. E não tem ideia, Léo, nada acontece nesse Corinthians. Hoje o Bidon e o André trabalhando mais pelos lados, eles quase não conseguem trabalhar bem pelos lados. Hoje ele tentou colocar o Lingard praticamente numa dupla de ataque com o Yuri Alberto. O André partia de um lado, como um meia que saía da ponta para dentro, e o Bidon fazia o mesmo movimento do lado contrário, tradicionalmente abrindo o corredor para os dois laterais do Corinthians passarem, né? O Mateuzinho pelo lado direito e o Angileri hoje pelo lado esquerdo. Mas no plano das ideias seria isso. Na prática, pouco funcionou. Talvez nos primeiros minutos o Vidagra teve um pouquinho mais de dificuldade. O Inter teve certa dificuldade para procurando ali, né, o encaixe. Certa dificuldade para encaixar a marcação no meio do Corinthians. O Corinthians conseguia criar uma superioridade, mas isso não levou muito tempo até que o Inter conseguisse colocar as peças, o Paulinho se posicionasse próximo ao Vidagra e o jogo caísse de uma maneira geral. O jogo entre Corinthians e Internacional em Itaquera foi muito pobre. Nem os torcedores do Corinthians, nem os torcedores do Inter acho que podem sair felizes pelo que assistiram hoje. Mas a intenção dos dois era conseguir uma vitória, somar pontos. E acho que esse objetivo o Inter alcançou a partir dessa bola aí com o Bernabé, uma bola roubada que o Bernabé participa e ele estava curtindo uma de ponta direita ali, né? Ele que é lateral, mas defende muito mal e agora vem jogando com o Pesolano quase como um ponta pelo lado esquerdo. Neste momento ele estava pelo lado direito, cortou para dentro, canhoto como finalizou para marcar o único gol do jogo. O saldo não é positivo para o Inter, mas ele é pior para o Corinthians. Jogando fora de casa, com esse time do Corinthians com a corda aqui no pescoço, acho que tá bom também para o Internacional. Matheus Bidu com certeza faz falta para esse time. Você pontuou o Angileri, mas são outras características. E o Bidu talvez seja um dos melhores ou mais constantes jogadores desse Corinthians. E hoje ele opta pelo Gabriel Paulista, pelo André Ramalho e não pelo Gabriel Paulista depois das falhas. Mas o André também não agrada muito hoje. O Gabriel Paulista teve uma atuação muito ruim contra o Fluminense. A gente até entrou em detalhes no Bola Rolando sobre como foram feitos os gols e ele hesitou no primeiro ao dar combate no Serna. Primeiro ele corre para trás, depois para frente e isso foi fatal para que saísse o primeiro gol do Fluminense. E no segundo ele também perde um duelo importante para o John Kennedy, que toca de calcanhar e o Serna tem o campo para correr. Dorival optou pela troca, pela entrada do André Ramalho. Gustavo Henrique e André Ramalho formaram a dupla de defesa titular do Corinthians na reta final do ano passado. Não acho que o André Ramalho seja o zagueiro dos sonhos, mas o Gabriel Paulista também caiu muito de rendimento. Foi bem na final da Supercopa do Brasil, foi uma atuação de destaque, por exemplo, do Gabriel Paulista contra o Flamengo, mas de lá para cá ele caiu de rendimento. Então eu entendo até a troca do Dorival. A questão ele mexe e ele não encontra um time ou não tem nada que floresça ali, que a gente consiga olhar e falar, não, o caminho é por aqui. Sinceramente, é mexer por mexer, tentativa e erro. Neste momento, muito mais erro do que acerto. Vamos conferir a arte como começou, como terminou os dois times, as mudanças dos treinadores? O Dorival mexeu no Mateuzinho, colocou o Dieguinho pensando na ofensividade no time lá no segundo tempo. O Ranieri saiu, Pedro Raul entrou. Matheus Pereira sai no segundo tempo para a entrada do Garro. O Bidon saiu para o Labiad entrar e o Vitinho entrou na vaga do Lingard. Labiad
Achei bons. O primeiro jogo que ele jogou, que tava correria, não sei se foi o Fluminense. Ele entrou contra o Fluminense. Aí eu achei ruim que ele nem tocou na bola. Mas o jogo passado do Corinthians, ele deu 2 oportunidades. O jogo passado foi contra o Fluminense. Nesse jogo ele foi bem. No jogo anterior a esse, ele não achei ele meio perdido. Mas acho que ele merece mais minutos, Léo, porque o Dorival reclama muito desse elenco, mas me parece tirar pouco dele. Também. Acho que tem os 2 pontos. Já a gente pode entrar no debate sobre o elenco do Corinthians, mas sobre as trocas. Dorival colocou o Garro no lugar do Matheus Pereira. No primeiro tempo, o Corinthians teve muitas dificuldades de saída de bola. Com a entrada do Garro no lugar do Matheus Pereira, ele colocou o Garro para jogar como um meia de ligação, passou o Lingard para o lado esquerdo, o André do lado direito, e o Bidon veio ajudar o Ranieri no momento de saída de bola. Mas, sinceramente, não surtiu grande efeito no jogo. Não é que o Corinthians conseguiu qualificar muito a sua saída de bola. O Zacarias Labiad teve os seus lampejos no jogo, o Bidon não teve uma atuação tem caído de rendimento. Não vive o seu melhor momento com a camisa do Corinthians, mas também não tem como a gente falar do individual sem falar do coletivo. Talvez uma coisa tenha a ver com a outra. O Lingard tocou muito na bola, mas pouco criou, não criou grandes chances para o Corinthians. A produção ofensiva foi muito pobre. Entrou o Vitinho na reta final do jogo no lugar dele, e aí o Pedro Raul no lugar do Ranieri, já no momento de desespero, no momento em que o Corinthians perdia o jogo, o Dorival resolveu colocar um atacante de área. Sobre o elenco do Corinthians, quer falar sobre o Inter primeiro ou falamos? Vamos falar do Inter primeiro, das mudanças, para a gente já passar por isso. Bruno Gomes saiu para a entrada do Juninho, o Vitinho saiu para a entrada do Brian Aguirre e o Paulinho saiu para o Bruno Henrique entrar, fortaleceu o meio-campo. Lá no ataque, sai o Carboneiro e o Borré, entram o Alejandro e Thiago Maia. Até achei corajoso, né? Porque o Alejandro marcou o gol do Inter na última rodada. E o Pesolano falou, espera aí que esse é o meu time para hoje. E o Alan Patrick nem apareceu, Léo. No caso do Alejandro pelo Borré, 2 centroavantes. O Borré talvez tenha um pouco mais de velocidade do que o Alejandro. Talvez fosse essa a intenção do Pesolano para hoje. Carboneiro saiu para a entrada do Thiago Maia, aí já na reta final do jogo. Quando saiu o Borré para a entrada do Alejandro, veio também o Bruno Henrique para o lugar do Paulinho Paula no meio-campo. Mas aí é uma troca 6 por meia dúzia. O jogador que já estava desgastado, o Paulinho, para a entrada do Bruno Henrique. O Vitinho cumpriu bem esse papel dele pelo lado direito de ataque do Inter. Não mais como um ala, né? Hoje o Inter jogou com uma linha de 4. Durante uma boa parte da temporada, o Pesolano usou o Bruno Gomes como um terceiro zagueiro pelo lado direito e o Vitinho como ala. Já não é mais assim, são 2 linhas de 4 e o Vitinho foi esse meia bem aberto pelo lado direito. Na prática, o Inter hoje teve, não dá pra gente dizer 4 atacantes, mas 4 jogadores de aceleração, de velocidade, sem um meia para cadenciar mais, como seria a característica do Alan Patrick. O Carboneiro jogou mais próximo do Borré, o Bernabé por um lado como ala pelo lado esquerdo e o Vitinho pelo lado direito. Essa foi a ideia do Pesolano para hoje. Não foi uma exibição de encher os olhos do Inter, mas saiu com os 3 pontos, que era o que gostaria o Paulo Pesolano. Melhor os 3 pontos do que brigar no final do ano pelo rebaixamento desesperadamente. E acho que, claro que o começo foi difícil para o Inter nesse Brasileirão, mas até aqui, Léo, pelo elenco, é bem honesto o campeonato do Internacional. Eu não tenho grandes... acho que o Inter não almeja coisas muito grandes dentro do Campeonato Brasileiro. Pelo elenco que tem à disposição, eu acho que o Inter briga contra o rebaixamento. Se permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro sem correr grandes riscos, eu acho que já será algo interessante para o time comandado pelo Pesolano, que chegou a está ameaçado no cargo, né? Há quem dissesse também que o derrotado na noite de hoje seria demitido. E o Pesolano já está com esse alvo na cabeça há bastante tempo. É difícil tirar esse rótulo de treinador praticamente demitido. Marcazinha. Exatamente. É difícil tirar esse alvo das costas, como a gente costuma dizer, né? Mas, ao que parece, o Pesolano somou bastante pontos nas últimas 4 rodadas do Campeonato Brasileiro, especialmente. Então, o Inter saiu de uma posição muito incômoda para uma posição um pouco mais razoável na classificação do Campeonato Brasileiro. Acho que o saldo não chega a ser extremamente positivo, mas é muito melhor do que o Corinthians extrai do jogo de hoje. Elenco do Corinthians, nível Bahia, nível Fluminense, nível São Paulo. Acho que não é nível Bahia nem Fluminense. Acho que é do São Paulo para baixo.
A minha questão é, o Corinthians tem uma das folhas salariais mais caras do futebol brasileiro. E quando a gente olha para o elenco, ele não condiz com esse custo que ele tem mensal aos cofres corintianos. Então, o Memphis está fora de combate. O Dorival não tem nenhum jogador com características próximas às do Memphis. Aí eu não falo nem sobre qualidade, eu falo sobre característica. O miolo de defesa do Corinthians é formado por Gustavo Henrique mais um, ou Gabriel Paulista, ou então André Ramalho. Não é uma grande dupla de zaga para um dos 5, 6 elencos mais caros do futebol brasileiro. Você precisaria ter, com esse custo mensal, pelo menos 2 zagueiros de confiança. O Corinthians tem um e olhe lá. Tem 2 bons laterais direitos para a posição do Ranielli. Tem o Ranielli, mas quando o Ranielli não joga, é também um Deus nos acuda. O Alan vai muito mal. O Charles, sinceramente, não tem condições de vestir a camisa do Corinthians. Então, você não tem um 5 reserva. O 8, talvez você possa colocar ali o Bidon, o André, mas o André é um jogador captado na base do Corinthians. O Bidon também não foi contratado pelo time. Meia de ligação. O Garro, há muito tempo, não joga bola. O ano passado dele foi muito abaixo e 2026 segue na mesma linha, se não for pior do que 2025. E se não for o Garro, quem é o meia de ligação? Vai ser o Zacarias Labiad? Vai ser o Lingard? O Corinthians não tem pontas para jogar 2 jogadores abertos. Alguns jogadores chegaram neste ano, mas o Caio César, por exemplo, teve uma lesão, ficou fora. Se não for o Caio César, é o Dieguinho, mas pelo que o Dorival sinaliza, ele não tem plena confiança no garoto. Então, sinceramente, é um elenco para custar o quanto custa mensalmente para o Corinthians? Mas quem descompassa essa conta? Rodrigo Garro, que, como você falou, está devendo futebol. Memphis releva esse salário que hoje mais não joga do que joga, e acho que a tendência é piorar até a Copa do Mundo. Acho que esses 2 são os mais altos e são os que menos entregam. Eu até acho que o Memphis, em alguns jogos que ele atua, ele ainda consegue entregar. O 2026 dele é abaixo. Os números são muito ruins mesmo e o desempenho também. Mas o Garro, sinceramente, hoje o custo que ele tem mensal ao Corinthians não é algo que o Corinthians costuma usufruir do futebol praticado por ele. Yuri Alberto teve problema de lesão, voltou agora. Muita gente falava, quando o Yuri voltar, o Corinthians vai voltar a ter profundidade. Realmente, ele faz muita diferença porque ele é um atacante um pouco mais veloz. Outro, que quando sai, você não tem um jogador com as mesmas características. Se você coloca o Pedro Raul, ele é diferente do Memphis e ele é diferente do Yuri Alberto. Então, você não tem jogadores semelhantes no elenco do Corinthians. Não dá pra gente dizer que o Corinthians tem um elenco homogêneo. Será que deveria custar tão caro para os cofres corintianos? Isso mostra que o elenco é mal montado, que a diretoria do Corinthians também trabalha mal. E aí coloco à parte o trabalho do Dorival Júnior. É uma outra discussão o quanto o Dorival consegue tirar de cada peça e criar um coletivo ajustado. Acho que essa é uma discussão. A discussão do elenco está fora. Vale para o Dorival, vale para se o Corinthians trocar de treinador, vale para o próximo. Acho que são 2 discussões que seguem em paralelo. Vamos conferir agora a tela com as estatísticas da partida. 65% de posse de bola ao Corinthians, 35% ao Inter. 11 finalizações do Corinthians, apenas 2 no gol. 8 do Inter, 3 no gol. 2-0 em grande... o Corinthians teve mais grandes chances e mesmo assim não conseguiu. Escanteio 7-4, 416 passes do Corinthians a 246. Faltas cometidas 16-19. Cartões 2-3 para o Inter. Tinha uma série de jogadores pendurados e todos estavam preocupados com os seus futuros compromissos na próxima semana, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, Léo. Mas o juiz também não facilitou. Picotou o jogo ao máximo, a gente teve pouquíssimo de bola rolando e no pouquíssimo de bola rolando, principalmente o primeiro tempo, não houve chute, não houve jogo. São só 5 finalizações no gol, né? É muito pouco para um jogo do tamanho de Corinthians e Inter, sinceramente. Esperava mais de ambos os lados. O Corinthians é um time com uma posse de bola muito elevada dentro do Campeonato Brasileiro. Se eu não conferi agora antes de entrar no ar, mas é o primeiro ou o segundo em média de posse dentro do Campeonato Brasileiro. Mas eu defendo um futebol mais vertical e efetivo. Se você tiver muito a bola, isso não significa grande coisa. Se você trocar passes da maneira como troca o Corinthians, sem conseguir agredir o adversário, sem conseguir finalizar, ameaçar a meta do oponente, não serve de nada. Então, sinceramente, o Corinthians roda muito a bola, tem ela nos seus pés,
mas é muitas vezes ferido num contra-ataque, num ataque rápido do adversário, como foi o gol do Inter. Uma roubada de bola, aceleração rápida, o Bernabé corta para dentro e finaliza de fora da área. Não adiantou. O Corinthians teve 65% de posse e mais de quase 500 passes trocados. Para quê? Para nada. Para nada. Vamos conferir o destaque da partida, que o Léo já falou aqui sobre ele. Alexandre Bernabé, nota 8, 90 minutos, 1 gol, 2 finalizações no gol, 4 interceptações, 2 cortes, 4 de 5 duelos ganhos, 4 bolas recuperadas. Gostei muito, Léo, do Bernabé na temporada 2024. Ano passado foi uma tragédia. Claro que ele teve problemas extra-campo, mas eu espero que ele encontre o melhor futebol dele, porque a gente já viu em 2024 que ele é um grande jogador. Ele foi muito bem com o Roger, né, no Inter, na reta final de 2024. Começo ali de 2025, o Bernabé até teve boas atuações. Caiu de rendimento junto com o Inter. E acho que a alteração feita pelo Pesolano no posicionamento do Bernabé pode ser uma boa para ele. Porque ele não é um grande marcador. E para jogar como lateral, você precisa atacar bem, mas você também precisa saber defender. Nesse caso, atuando numa linha à frente, como um meia pelo lado esquerdo, um ponta, ele não tem tanto essas tarefas defensivas e quando as tem, ele tem um jogador por trás, que é o Matheus Bahia, que tem jogado como lateral esquerdo. Com isso, o lado que o Bernabé atua fica mais seguro para o Inter. Então, acho que essa mudança pode ser boa para o Inter e para o jogador. Vamos agora conferir... O que a gente vai conferir mesmo agora, Lucas? Me deu um branco. É isso, a gente vai conferir agora uma tela comparando os inícios de temporadas do Brasileirão do Corinthians em relação aos anos anteriores. Em 2026, Léo, são 10 pontos na 16ª posição. Em 2025, são 14 pontos na 9ª posição. Em 2024, 7 pontos na 18ª. Em 2023, 9 pontos na 16ª. Em 2022, 18 pontos na 2ª posição. Foi muito bom o início de 2022. 2024 foi aquele ano tenso para o Corinthians, que o Memphis chegou no meio do ano para ajudar o Corinthians a escapar do rebaixamento. E esse ano me parece que o Corinthians está a fim de causar emoção, porque, por exemplo, agora está uma vaga acima da zona de rebaixamento. E chama muito a atenção o fato das campanhas do Corinthians no Brasileiro terem sido muito ruins nos últimos anos. Todos esses anos a campanha foi ruim. A última grande campanha talvez tenha sido o 4º lugar lá atrás, quando o Vitor Pereira ainda era técnico do Corinthians. O Corinthians foi finalista também naquele ano da Copa do Brasil. Renato Augusto ainda vestia a camisa do Corinthians. Faz bastante tempo. De lá para cá, eu acho que o Corinthians, primeiro, enquanto clube, é desorganizado. Isso fica muito claro na disputa do Campeonato Brasileiro, quando você precisa ter, no mínimo, uma certa organização para conseguir competir. O Corinthians, enquanto instituição, não esteve bem de lá para cá. E dentro de campo, eu acho que a gente vê uma mudança atrás da outra, um elenco que não condiz com o que é a história do Corinthians, e aí você vai tendo campanhas muito abaixo. Em alguns momentos, o Corinthians fez escolhas por competir à vera nas Copas, como também foi o caso do ano passado, e o Campeonato Brasileiro ficou um pouquinho de lado. Eu defendo que para todo mundo a prioridade tem que ser o Campeonato Brasileiro, e acho que nem chegamos a este momento ainda, em que é preciso traçar uma prioridade, escolher as Copas ou o Campeonato Brasileiro. Só disputando o Campeonato Brasileiro, com talvez o Campeonato Paulista ali no início, o Corinthians já tem dificuldade. Imagine, então, quando chegarmos à parte final da temporada. Então, sinceramente, o Corinthians precisa melhorar enquanto clube, enquanto organização de uma maneira geral. O técnico, agora o Dorival, amanhã pode não ser mais, mas isso não passa pela solução de todos os problemas do Corinthians. Os problemas são muito mais graves, o buraco é muito mais embaixo. E aí, falando em prioridades, o Internacional tem uma semana mais tranquila, mas enfrenta o seu principal rival no fim de semana, tem um Grenal no sábado, na 11ª rodada do Brasileirão. E aí, essa vitória foi importante, mas o foco é todo lá. E o Corinthians, além do derby contra o Palmeiras no domingo, em Itaquera, ainda tem um compromisso no meio da semana, a estreia na Copa Libertadores. No meio de 9 jogos sem vencer, no meio de uma estreia de Libertadores fora de seu território. E agora,
fica com o Dorival, não fica. Tipo, eu sou super contra mandar treinador embora, mas eu acho que a gente pontuou bem aqui e tem algumas saídas. Essa não me parece uma saída do Corinthians. Parece que não tem futuro com o Dorival. Sinceramente, eu não tenho ao que me apegar para dizer que o Corinthians vai melhorar com o Dorival Júnior. A solução, já disse aqui, não é só a demissão do Dorival Júnior, e acho que não gosto de trabalhar com essa ideia de demissão ou não, enquanto ela não é confirmada, até por respeito ao profissional. Analisando o que é o trabalho, neste momento, em 2026, o Corinthians vem numa sequência muito ruim. E o Dorival não dá pistas nas coletivas e o desempenho também não diz qual será o caminho para o Corinthians em 2026. Quais serão as soluções? Muitas vezes os resultados não aparecem, mas pelo desempenho, pelas atuações, você consegue notar, melhorou esse ponto, o meio campo voltou a funcionar, os atacantes vêm sendo abastecidos, o time criou um caminhão de chances, mas os atacantes não conseguiram colocar a bola para dentro. Não é o caso do Corinthians. O desempenho ofensivo é péssimo e defensivamente o Corinthians acaba concedendo espaços, perdendo um jogo aqui, empatando o outro, mas a 9 não vence. Então, sinceramente, eu não tenho ao que me apegar para dizer que com o Dorival Júnior o Corinthians vai seguir bem em 2026. A mudança teria que ser radical, o que eu acho difícil que aconteça até a parada para a Copa do Mundo. Quando o Corinthians deve conceder férias aos seus atletas, essa é uma reclamação frequente do Dorival. O Corinthians foi o último time a parar de jogar do ano passado para cá, junto com o Vasco da Gama. Parou até depois do Flamengo, que teve a viagem para disputar o Intercontinental. Não foi concedido um período de mais ou menos 10 dias para os atletas descansarem e o Corinthians logo voltou à atividade. Não dá nem para considerar que aquilo era um período de férias. Mesmo assim, acho que o Corinthians poderia estar rendendo mais. Li essa semana que o Corinthians é um dos times que menos cria oportunidades de gol no Brasileirão, o expected goals que você gosta, e mostra, é um atestado sobre o trabalho do Dorival. E aí vem a data FIFA, você tem ali 8 dias para trabalhar, você já sabe, Isa, mas não tinha o Hugo, não tinha o Memphis, mas ele já sabia disso, ele podia ter treinado o time sem esses caras já, e ele treinou sem esses caras e nada foi visto. Aí passa 5 dias do último jogo, que foi uma tragédia, vem o jogo em casa e continua uma tragédia. Eu também não consigo ver mais onde ele pode tirar desse grupo. O ponto para mim do jogo contra o Fluminense, acho que tem a parcela de contribuição do Dorival, foi o plano de jogo traçado. Para qualquer leigo que assista a um jogo do Fluminense, você rapidamente vai pescar que o ponto forte são os pontas pelos lados do campo. Eram Serna e Canobi, e contra o Corinthians, o Savarino, e vem sendo assim nos últimos jogos, o Savarino ganhou um espaço de um lado, ele não é um jogador tão rápido quanto os outros, mas tem certa velocidade. O outro jogador que vai jogar com o Savarino do lado oposto é o Serna ou o Canobi. Esses caras têm uma capacidade gigantesca de correr no espaço, de conduzir a bola por muitos metros. Então, você vai preparar o jogo contra o Fluminense sabendo disso. O ponto forte do meu adversário são os pontas. Então, preciso neutralizá-los. Os gols do Fluminense saíram justamente em jogadas em que o Serna conduziu a bola do campo de defesa do Fluminense para o campo de ataque. O Mateuzinho não deu praticamente combate. O Corinthians se precipitou no momento em que chegou ao campo de ataque, que se instalava no campo do Fluminense. Deixou os seus laterais expostos e o Mateuzinho teve uma noite muito infeliz. O próprio Dorival Júnior reconheceu na coletiva de que o plano de jogo não deu certo, de que as ideias trabalhadas durante o período da data FIFA não apareceram contra o Fluminense. Aí você vai dizer, bom, mas não necessariamente esse período de trabalho vai se refletir no primeiro jogo após a volta. Então, a gente esperava o duelo contra o Inter e novamente essa resposta não veio. Essa resposta positiva que não acontece há 9 jogos. Então, é uma grande sequência do Corinthians sem jogar bem. Até para quem se apega ao desempenho, que não necessariamente tem a ver com o resultado, até para essas pessoas, eu me incluo nisso, fica difícil de defender o trabalho do Dorival Júnior. Corinthians fez aquele jogo que você falou contra o Atlético Paranaense, que nem jogou tão bem assim, mas foi efetivo. Tem um tempo contra o Palmeiras que foi bem, contra o Flamengo foi ok, mas não tem partidas desde o Campeonato Paulista de encher os olhos. E hoje, o que você esperar? Um primeiro tempo, depois de 9 jogos sem vencer, o time para cima, tentando alguma coisa? Não vai, não consegue.
E nem o aspecto anímico que a gente fala, Léo. Não me parece que o Dorival consiga reverter até o psicológico desses jogadores para uma estreia de Libertadores, para um derby no domingo. Eu senti na última coletiva contra o Fluminense o Dorival muito abatido. Muito apático ali, aceitando muito as situações. A gente viu ao longo dessa passagem pelo Corinthians um Dorival extremamente combativo nas coletivas. Eu sentia ele até um pouco amargurado pelo que foi a passagem dele na seleção brasileira. E diante do Fluminense ele falou, olha, fomos muito mal, num tom muito baixo. Dorival não é um cara muito efusivo, mas o tom estava abaixo do normal contra o Fluminense. Outro ponto que conta nessa relação do Dorival com o Corinthians. Eu acho que diretoria e treinador já não falam mais a mesma língua. O Dorival é contra a invasão de estrangeiros no futebol brasileiro. Se a gente for observar os últimos reforços do Corinthians, todos são estrangeiros. Zacarias Labiad, Lingard e companhia limitada. Dorival Júnior era contra a venda do André e bateu o pé numa coletiva para que o jogador não fosse vendido. Depois que o Dorival falou, sentou lá Marcelo Paes, o executivo responsável pelo futebol do Corinthians. O Marcelo Paes não disse com essas todas as letras, mas ele deixou entender que ele era favorável à venda do André pela toda a situação financeira que o Corinthians passa. E acho até que deveria ter vendido o atleta. Acho o André muito bom jogador, mas a proposta do Milan era boa e o Corinthians não tem como barganhar no mercado. Você consegue negociar quando você está saudável financeiramente. Se eu estiver bem e eu entender que esse celular aqui vale 10 e você me oferecer 8, eu vou tentar 10 ou 12. Se eu tiver com a corda no pescoço, como é o caso do Corinthians, e eu entender que esse celular vale 8 e você me oferecer 5, eu vou ter que vender. Melhor 5 na mão do que nada. 10 voando. Pois é. Então, esse é o caso do Corinthians. Então, me parece que a relação Dorival e diretoria do Corinthians está um tanto quanto estremecida. O Dorival não sabia da contratação do Zacarias Labiad. Foi informado durante a coletiva de que o jogador ia chegar. E já deixou um recado, se ele não jogar é porque eu não sabia. Não foi com essas palavras, mas foi o que ele deu a entender. Então, sinceramente, vários pontos levam a crer que o trabalho do Dorival Júnior no Corinthians realmente vai demorar, está perto do fim.